Olá, alunos do 8º ano! Hoje nós vamos ter a aula 22 de matemática. Eu sou a professora Julie, então vamos começar? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre gráficos, certo? Então, o objetivo da nossa aula de hoje vai ser conhecer os diferentes tipos de variáveis, compreender os diferentes tipos de frequência e suas aplicações e avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de pesquisa, certo? Então, nós vamos ver tudo isso na aula de hoje, um pouquinho de cada coisa. Lembrem-se que os tipos de variáveis e os tipos de frequência a gente usa antes de construir o nosso gráfico, ok? Então, nós vamos ver um pouquinho disso tudo hoje. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis, borracha e uma régua, porque se nós vamos trabalhar com gráficos, nós precisamos utilizar uma régua, certo? O caderno e a caneta vocês vão usar para anotar as informações importantes e o lápis e a borracha para resolver os exercícios depois no caderno. Então, vamos iniciar estudando o que são as variáveis, certo? As variáveis dentro de uma estatística que a gente chama, que é a área da matemática que estuda essa área aí, as variáveis elas vão ser as características que estão sendo analisadas em uma amostra ou população. Então, na última aula a gente viu ali o que era amostra, o que era população. Hoje a gente vai ver então sobre como aplicar isso diretamente e construir um gráfico para analisar melhor essas informações que a gente tem. Então ali, as variáveis, elas são o quê? As características que a gente está analisando na nossa amostra ou nossa população. Elas podem ter valores numéricos ou não numéricos, certo? Então, as variáveis elas vão ser quantitativas quando elas são expressas por meio de valores numéricos, ou seja, quando a gente consegue expressar por meio de números, elas vão ser quantitativas. Lembrem-se, a palavra quantitativa, ela vem de quantidade. Então, quando eu consigo demonstrar o que eu estou falando por meio de um número, ou mostrar o que eu estou falando por meio de um número, eu estou usando uma variável quantitativa, que é o que vem da quantidade, certo? Agora, quando eu estou falando de uma variável qualitativa, é quando eu estou falando de atributos ou categorias. Então, qualitativa vem de qualidades, né? Então, vão ser características aí que eu estou trabalhando, como fala ali no slide, né? Atributos ou categorias. Como que eu vou, então, organizar esses dados? Eu já sei ali as diferenças dos meus dois tipos de variável, certo? Depois, mais pra frente, a gente vai ver alguns exemplos de como aplicar isso, certo? De como aplicar isso de uma maneira correta. E agora a gente vai ver como que a gente organiza os nossos dados, as nossas informações, ok? Então, dentro da nossa organização, lembre-se que na maioria das vezes, quando a gente faz uma organização de dados, de informações, para construir um gráfico, a gente, na maioria das vezes, vai usar uma tabela, certo? E nessa tabela a gente vai organizar os nossos dados. Então, o melhor jeito de fazer uma organização de dados para construir um gráfico vai ser utilizando uma tabela. E dentro dessa tabela que eu vou ter duas informações muito importantes, que é o que a gente chama de frequência absoluta, que vai ser o número de vezes que cada elemento aparece na amostra, ou no intervalo da amostra, ou seja, frequência absoluta é a quantidade de vezes que aquilo que a gente está pesquisando aparece, ou que aquilo que a gente está pesquisando acontece. Agora, a frequência relativa, ela é uma porcentagem. Então, ela vai ser a porcentagem da frequência de cada elemento que eu estou estudando, ou do intervalo da amostra, ou seja, eu vou trabalhar com uma porcentagem aí dentro da frequência relativa. Então, vamos pensar assim um jeitinho mais fácil de eu lembrar disso. Frequência absoluta é uma coisa certa, certo? Então, a absoluta vai ser a quantidade exata de vezes que aquilo aconteceu. Aconteceu 5 vezes, então a frequência absoluta daquilo é 5, certo? Agora, a frequência relativa, ela vai ter relação com alguma outra coisa, por isso que ela é relativa. Ela é relativa com o que eu estou estudando, certo? Depende de alguma coisa aí, porque eu vou trabalhar com uma porcentagem, ok? Então, nós temos esses dois tipos de frequência aí na hora que a gente for organizar os nossos dados, ok? Então, olha ali, para organizar os dados obtidos por meio de uma pesquisa, a gente pode construir tabelas e gráficos, certo? O tipo de tabela e gráfico que vamos utilizar vai depender da variável que a gente está analisando. Então, vai depender se é uma variável
quantitativa ou qualitativa, vai depender disso para a gente escolher o melhor tipo de gráfico para demonstrar essa nossa variável aí de uma forma que fique mais fácil de compreender o que foi estudado, o que foi pesquisado, certo? A gente vai ver então agora alguns tipos de gráficos e alguns exemplos de como a gente pode construir então tabelas e gráficos com os dados utilizados de uma pesquisa. Então a gente vai ver quais são os principais tipos de gráfico e alguns jeitos de construir ali a tabela e por fim construir gráficos por meio das informações que estão nessa tabela, certo? Então vamos lá. Primeiro tipo de gráfico. Existem então vários tipos de gráfico, a gente já sabe que existem vários. E na educação, ou seja, na escola, quando a gente está estudando, a gente vai ver alguns principais, que são colunas e barras, setores, que é os de pizza, que são os que a gente usa mais vezes, certo? E os de pizza, eles são usados para mostrar como o todo se divide em partes, ou seja, para apresentar proporções. Como assim? Pense lá na pizza, certo? Eu estou falando de uma coisa inteira. Então, a ideia de usar o gráfico de pizza é quando eu quero mostrar como uma quantidade inteira está se dividida em algumas partes, certo? Agora, independente do tipo de gráfico que a gente vai usar, eles todos têm que ser muito claros e tem que indicar título, o título do eixo das abscissas, que é o título do eixo horizontal ali. O que é o título? A gente vai ver ali um exemplo, mas é mais ou menos o que a gente precisa para saber o que vai acontecer, certo? A gente precisa do título do eixo das ordenadas, que seria o eixo vertical. Também a gente precisa saber o que ele está indicando ali. E a gente precisa também de uma legenda e da fonte de dados da onde a gente tirou essa nossa pesquisa, que é muito, muito importante, certo? Então, a legenda, ela vai ser aquela parte do gráfico que vai informar alguma coisa que não está clara ali no gráfico. Pode ser o que cada cor representa, alguma coisa desse gênero, certo? Nós vamos ver agora alguns elementos que são necessários em cada tipo de gráfico, ok? Vamos começar aqui com o gráfico de colunas. Então, a gente tem o eixo horizontal, o eixo vertical, a origem, essas ali são as nossas colunas, certo? Percebam que a altura das colunas vai variar de acordo com a intensidade do que a gente está falando. Todas elas precisam ter a mesma largura e também distância constante entre elas, ok? Então, percebam todos os elementos que são necessários aí num gráfico de colunas, além daqueles que a prof já falou. O título e a legenda e também a fonte, certo? Vamos ver no nosso próximo gráfico agora, então, do gráfico de barras. Gráfico de barras a gente não tem muita diferença. Eixo horizontal, eixo vertical, a origem, as nossas barras, que também vão variar de acordo com a intensidade do que a gente está estudando, mesma largura e mesma distância entre uma barra e outra. Por isso que a gente precisa da régua para fazer a construção de gráficos. Precisa ser tudo bem medidinho, bonitinho, para ficar correto, certo? Vamos ver agora então o último que a gente tinha falado, que é o gráfico de setores ou gráfico de pizza. Ele vai ter um formato circular, os ângulos têm que ser proporcionais às porcentagens que vão ser representadas. E no gráfico de pizza é quase certeza que a gente vai precisar de uma legenda indicando ali o que cada cor representa, ou seja, a representação de cada categoria ali que está sendo representada por aquelas cores, certo? Então, é quase certo que num gráfico de setores você vai precisar sim de uma legenda, porque é muito difícil escrever dentro ali da pizza, certo? Então, agora a gente já viu os elementos básicos dos 3 principais tipos de gráficos que a gente vai estudar, ok? Nós vimos os elementos, vamos ver um exemplo então de onde a gente pode aplicar esse gráfico, ok? Então vamos ver essas tabelas que estão aqui. Nós temos a tabela 1 e a tabela 2. Vamos iniciar ali a tabela 1, certo? Então dentro da tabela 1 a gente está vendo aqui as informações sobre o esporte preferido dos alunos do 8º ano A, certo? Então essa tabela, ou seja, essa pesquisa foi feita para estudar o esporte preferido dos alunos do 8º ano A. Percebam, primeira coluna da nossa tabela vem falando de qual esporte que foi pesquisado. Então foi pesquisado sobre futebol, vôlei, basquete e somente esses 3. A última coluna só traz o total de alunos ali para a gente calcular no final. A frequência absoluta, lembrem-se, absoluta vem de
certeza. Então, eu tenho ali que esses foram os números de pessoas que responderam que gostam desse esporte. Então, 9 alunos responderam que gostam de futebol, que é o esporte preferido deles. 12 alunos responderam que o vôlei é o esporte preferido deles. E 9 alunos responderam que o basquete é o esporte preferido deles. E no final a gente tem um total de 30 alunos. Então, a gente sabe que nessa turma do 8º ano A tem 30 alunos, correto? Agora, a frequência relativa. A frequência relativa vai ser uma porcentagem, então, relacionada com o total de alunos. Então, para a gente calcular a frequência relativa, a gente vai usar a regrinha de 3. Como? Eu sei que os 30 alunos, que são o total de alunos, equivalem a 100%, certo? Então, esses 30 equivalem a 100%. Para eu calcular a porcentagem, ou seja, a frequência relativa ao total de alunos ali, eu vou fazer uma regrinha de 3. Eu quero saber 9 alunos, eu posso escrever aqui, né, para ficar mais fácil a nossa identificação, alunos e porcentagem. Então, 9 alunos, eu quero saber quantos por cento esses 9 alunos representam. Então, a gente vai fazer a multiplicação cruzada da regrinha de 3. Eu vou ter 30x igual a 9 vezes 100. 30x, então, é igual a 900. X, esqueci de escrever o x aqui. X, então, vai ser igual a 900 divididos por 30. Eu consigo simplificar ali os dois divididos por 10. Então, eu tenho 90 divididos por 3, que me dá 30. Então, eu sei que a minha porcentagem vai ser de 30%, certo? Eu vou fazer essa continha com todas as outras informações que eu tenho aqui. No caso do 12 e no caso do 9 também. Como aqui também é 9, percebam que a mesma continha se aplica, certo? Tenho que a quantidade de alunos para o basquete também é 9, então eu tenho que a minha porcentagem também vai ser 30. E aí eu tenho duas opções para encontrar a porcentagem do vôlei. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem pensar em outra opção para encontrar a porcentagem do vôlei. Eu consigo fazer a regrinha de 3 aqui, certo? Ou pensem aqui comigo, se eu já tenho 30 e já tenho 30, quanto que falta para eu chegar no 100%? Porque sempre o total vai ser 100%. Se eu tenho 30 e tenho 30, eu tenho 60. 100 menos 60 me dá o 40% que faltava, certo? Então, duas opções aí de encontrar a terceira do vôlei. Isso se aplica sempre? Não. Isso deu certo aqui porque eu tinha dois valores iguais aqui e aí eu não precisei fazer a continha duas vezes, certo? Mas é claro que eu posso fazer, podia ter calculado esses dois primeiros e aí para encontrar o último eu poderia também fazer essa continha de menos, ok? Tanto faz o jeito que você vai encontrar a porcentagem ali. Mas lembre-se que o total da porcentagem nunca pode passar de 100%. Então, se você somar os valores aqui no final der mais do que 100% ou der menos do que 100%, alguma coisa deu errado, certo? Porcentagem total sempre vai ser 100%, ok? Tabela 2. Vamos ver aqui então sobre o grau de escolaridade dos funcionários da empresa X. O grau de escolaridade da empresa X, a gente tem pessoas que são formadas no ensino fundamental, pessoas que são formadas no ensino médio, pessoas que são formadas no ensino superior e pessoas que têm pós-graduação, certo? O total de funcionários dessa empresa são 120 funcionários. A gente tem aqui 120 funcionários da nossa frequência absoluta. E aí a gente tem 6 funcionários que têm o fundamental completo, e isso equivale a 5%. De novo, o jeito de calcular foi o mesmo daquele dali, fazendo a regrinha de 3, ok? Ensino médio, eu tenho 30 pessoas que têm o ensino médio completo. Isso equivale a 25% da minha empresa, ok? Ensino superior, eu tenho 48 pessoas que têm o ensino superior completo. De novo, equivale a 40% da minha empresa. E eu tenho 36 pessoas que têm pós-graduação, ou seja, 30% da minha empresa, certo? Para eu calcular aqui, mesma coisa, faz a regrinha de 3, você encontra a porcentagem de cada um deles. E eu sei que o total de todos vai ser 100%. Agora vamos pensar assim. Quando eu tenho essa tabela aqui, fica fácil de eu enxergar as informações?
Fica fácil de eu encontrar qual deles é o maior, qual é o menor, qual é a maior porcentagem, qual é a menor porcentagem? Não fica muito fácil, certo? O gráfico, ele é muito mais visual. Então, a tabela, ela serve sim para você mostrar essas informações. As informações que estão aqui, elas estão corretas, elas estão organizadas de uma forma correta, mas não é uma coisa muito visual, não fica fácil você olhar aqui e dar uma resposta, certo? Então, agora a gente vai ver o gráfico de cada uma dessas duas, certo? Então, vamos ver as tabelas lá, os dados daquela tabela organizados em dois gráficos aqui. Eu usei o gráfico de colunas para fazer dos esportes preferidos e o gráfico de barras para fazer dos esportes, do grau de escolaridade dos funcionários da empresa, ok? Então vamos observar aqui. No gráfico 1, a gente tem futebol com 9 alunos que gostam, vôlei com 12 alunos e basquete com 9 alunos também. Percebam as informações do nosso gráfico. Frequência absoluta, ou seja, o eixo vertical ali está representando a quantidade de alunos, ou seja, quantidade de alunos que gostam de cada um desses esportes, ou seja, que é o esporte preferido deles. E aqui no eixo horizontal a gente tem qual esporte que a gente está falando. Então entendam, a primeira barrinha está representando o esporte preferido, os alunos que têm o esporte preferido futebol. A segunda barrinha representa os alunos que têm o esporte preferido vôlei. E a terceira barrinha, ela representa os alunos que têm o esporte preferido basquete, certo? Percebam que eu tenho aqui a fonte de dados, no caso aqui são dados fictícios, mas eu tenho ali escrito da onde que eu tirei essas informações. Eu tenho aqui o título que está dizendo sobre o que é esse meu gráfico, que é esporte preferido dos alunos do 8º ano A, certo? Então todas as informações que a gente viu que era preciso ter no gráfico estão aqui. Lembrem-se, percebam aqui, ó. Todas as barrinhas têm a mesma largura, elas estão todas da mesma distância. Então, isso você usa para representar, ok? Entendam que a altura, no caso de um gráfico de colunas, a altura da minha barra, ela vai estar representando a quantidade que eu estou falando. A distância de uma barra e outra não tem nada a ver com isso. E nem a largura de uma barra e outra não tem nada a ver com isso. A largura e a distância entre elas vai ser sempre igual, ok? Eu estou falando somente da altura entre elas, beleza? Agora, olhando esse gráfico aqui, não fica muito mais fácil de você ver claramente assim, você olha e já percebe que que o vôlei é o esporte que é mais preferido entre os alunos? Você já vê de cara aqui que o 12 está maior do que os outros dois ali. Então, você já sabe que ele é maior, ok? Por isso que a gente usa o gráfico, para você enxergar as coisas logo de cara, assim, bem fácil, beleza? Agora vamos ver o gráfico 2, então. O gráfico 2 vem falando sobre o grau de escolaridade dos funcionários da empresa. Então, a primeira barra ali vem falando sobre pós-graduação, a segunda ensino superior, terceira ensino médio e a última ensino fundamental. O nome desse eixo aqui está escrito, grau de escolaridade, então é aqui que eu vou escrever cada uma das minhas informações. E aqui a minha frequência absoluta, partindo de 0 a 50. Percebam duas coisas importantes de um gráfico para o outro. Antes da gente analisar aquele lá separadamente, vamos comparar os dois aqui. Temos duas diferenças. Primeiro, esse é um gráfico de colunas. Segundo, esse aqui é um gráfico de barras, certo? A minha frequência absoluta no gráfico de colunas, ela vai estar aqui, porque o que vai variar é a altura da minha coluna, certo? Agora, o meu gráfico de barras, a minha frequência absoluta está aqui, porque o que vai variar é o comprimento da minha barra, certo? Então, é isso que vai variar, é o comprimento, quando eu estou falando dela, quando eu estou com ele assim, é como se você pegasse esse gráfico aqui e deitasse, certo? Mais ou menos isso. Então, vamos lá. Aqui, olhando, você já vê de cara também que o ensino superior, ele tem uma maior quantidade de pessoas, certo? Então, eu tenho mais pessoas que estão no ensino superior ali. Bem tranquilo. O título, sempre importante, grau de escolaridade dos funcionários da empresa X e a fonte de dados, que nesse caso também são dados fictícios, beleza? Outra coisa que a prof quer comentar com vocês, percebam que a variação aqui da minha frequência, ela vai de 2 em 2. Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12, beleza? Por quê? Porque essa é a quantidade que eu estou precisando,
né? Eu vou construir o gráfico com a quantidade que eu preciso. Agora, percebam isso daqui, ele vai pulando de 10 em 10. Eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50. Pode isso? Claro que pode. Eu vou montar o meu gráfico da melhor maneira que eu achar, certo? Imagina se eu fosse desenhar esses valores aqui dentro desse gráfico. Ia ficar tudo pequenininho aqui perto do 10. Ia dar para entender? Ia dar para perceber a diferença de uma barra para outra? Provavelmente não, porque eu ia ter valores muito próximos aqui, certo? Então, para que eu iria construir um gráfico grandão desse para colocar umas informações bem pequenininhas? Não faz sentido. Então, por isso que eu uso aqui uma escala menor, certo? Eu vou pulando só de 2 em 2 para eu ter a informação bem mais clara, bem mais fácil de enxergar, ok? Então, eu tenho esses dois tipos de gráficos aqui. Vamos ver as mesmas informações, só que agora num gráfico de pizza. No caso, gráfico de setores, que é o nome certo dele, né? Mas vocês conhecem como gráfico de pizza. Então, vamos lá. Este gráfico aqui, percebam que nesse primeiro caso não deu muito certo, não é? Você até consegue perceber que o 40 está maior do que os 2,30, mas é difícil de perceber. Então, assim, visualmente falando, essa aqui não funcionou muito. Por quê? Porque eu tenho informações com valores muito próximos, certo? Então, quando eu quero comparar valores, e eles são muito próximos assim, fica meio difícil de enxergar dentro de um gráfico de setores. Percebam que lá ficou bem fácil de eu ver. Apesar de que, se eu perguntar para você, sem você estar vendo os valores aqui, qual dos dois é maior, se é o amarelo ou o laranja, já ficaria um pouquinho mais difícil de enxergar, certo? Então, quando eu tenho valores muito próximos, o gráfico de pizza fica difícil de você perceber qual é maior ou qual é menor, ok? Mas é um gráfico também muito utilizado quando eu quero representar um total, assim, eu quero mostrar que do total, essa quantidade de pessoas aqui, ela gosta ou não gosta do tal esporte. Então, percebam, vamos lá. Informações que são necessárias no gráfico de setores. Título, que vem ali, esporte preferido dos alunos do 8º ano A. Como nesse gráfico eu estou trabalhando com porcentagem, eu coloco o total de alunos que foram pesquisados. Nesse caso, foram 30 alunos pesquisados. Porque se eu não coloco a porcentagem, o valor aqui, eu sei que é 30%. 30% de quantos alunos, meu Deus? 30% de 50? 30% de 200 alunos? Não, ele colocou aqui pra gente essa informação. 30 alunos pesquisados, certo? Então, eu tenho 30%, 30% e 40%. Percebam que é geralmente assim que se faz, tá, gente? Um gráfico de setores. Eu coloco a porcentagem aqui na minha pizza e eu escrevo o que é cada cor na legenda, certo? Então, a legenda aqui, no caso, está me indicando qual esporte é cada cor. O azul é futebol, o vôlei é o laranja e o basquete é o cinza. De novo, fonte de dados aqui, importantíssimo. Não posso, gente, usar um gráfico sem dizer de onde que eu tirei aquelas informações, tá? Da minha cabeça, se foi da minha cabeça, a gente não escreve da minha cabeça, a gente coloca assim dados fictícios, muito mais bonito. Mas às vezes você pegou de um livro, às vezes você viu na TV, você viu de alguma reportagem, então você vai colocar da onde que você tirou aquelas informações, ok? Gráfico 2, grau de escolaridade dos funcionários da empresa X, é o título do meu gráfico. De novo, a informação de quantos funcionários tem nessa empresa, então 120 funcionários pesquisados, porque eu estou trabalhando com essa porcentagem aqui, não tem como eu saber de quantos desses porcento qual é o total que eu estou falando. Aí eu tenho, olha só, 30%, 5%, 25% e 40%. Percebam que esse gráfico aqui, ele dá uma enganada bonita na gente. O amarelo e o cinza estão bem parecidos, apesar de que a diferença entre eles é de 10%. Eu consigo claramente perceber que o 25 é menor do que o 30. Agora, entre o 30 e o 40, eu já fiquei meio confusa. Por isso que o gráfico de setores, ele quase não é utilizado, porque ele dá essa enganadinha quando você olha assim, rápido, certo? No de barras, que foi o anterior, olha só, dava para ver certinho qual que era o maior e qual que era o menor, né? Você consegue comparar melhor os valores. Agora, no de pizza, fica difícil. Aqui na minha legenda eu tenho o grau de escolaridade indicando o que cada cor representa. Ensino fundamental azul, ensino médio laranja, ensino superior cinza e pós-graduação amarelo, certo? E a fonte de dados aqui também super importante. Beleza, gente?
Então eu espero que vocês tenham entendido aí como que funciona a construção de cada gráfico, né? Para que serve cada tipo de frequência, ok? E aonde que a gente vai usar, aonde que a gente vai construir esses gráficos, né? De que forma mais adequada a gente vai usar para construir esses gráficos. Lembrem-se que para comparações, o gráfico de setores não é muito utilizado, porque ele não é muito bom visualmente, assim, de você enxergar a diferença de cada um deles, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, revisem o conteúdo escrito de vocês, revisem o vídeo, se quiser, né? Assistam de novo, pausem, anotem no caderno as informações que vocês acharem mais importantes. Não esqueçam de resolver os exercícios que estão propostos para vocês, porque aplicando ali o que vocês estudaram, que vocês vão entender, que vai gravar na cabecinha de vocês. E eu vejo vocês então na nossa próxima aula.